Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula agora com foco hoje, com o objetivo de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Para preparar para a prova, né, para a avaliação da semana que vem e no foco aí tirando as dúvidas principalmente dos exercícios, tá? O conteúdo da avaliação é a unidade 1 e 2, tá bom? Que está já no Moodle, que nós já trabalhamos, né? E que nós temos aí as videoaulas aí para vocês já consultarem o material, tá bom? Para abrir então, pessoal, alguém gostaria de já perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Vocês podem colocar no chat, tá? Se tiver alguém falando, não tem problema, eu vou olhando aqui, vou respondendo, ou pode abrir o microfone mesmo e já perguntar, abrir a pergunta, tá bom? Tem dúvidas? Eu vou fazer o seguinte então, eu vou pegar e vou abrir a atividade de fixação, pode ser? Como se eu fosse resolvê-la, e aí a gente trabalha em cima dela aí, para resolver tirar as dúvidas, tá ok? Olha bem, pessoal, nessa atividade aqui, ela é bem introdutória, né? Então nós temos aqui na unidade 1, tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando a tela aqui de baixo, tá? Na atividade 1 aí, eu vou passar aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu gravei um vídeo também para poder resolvendo essa atividade de vocês, tá? Eu coloquei lá. Vocês têm alguma dúvida nessa questão 1? Eu não. Tudo tranquilo? Se ninguém responder, eu vou entender que não, tá? Obrigado, Eduarda. Então, assim, na questão 1 até a questão, nessa 1, 2 e 3, é para classificar em direitos, obrigações e bens, direitos e obrigações, tá bom? É aquela parte no começo do conteúdo, né? Então, basicamente aqui, os bens nós já vimos, né? Bens tangíveis e intangíveis. Os direitos, basicamente, são aqueles que nós temos, que a empresa tem, que a instituição tem a receber, tá bom? Então, é um direito, e as obrigações é o que ela tem a pagar. Geralmente vem com o nome assim, a pagar, a maioria das contas, tá bom? Exceto, assim, fornecedores, financiamento, essas não precisam vir a pagar, porque já entende que é uma dívida com o fornecedor ou com o financiamento, tá ok? Ok. Deixa eu olhar aqui. Perguntou. Ah, sim. Vamos lá. Ó, a Lívia perguntou o seguinte, né? Professor, o que seria externos da contabilidade? Usuários são aqueles que utilizam a contabilidade, tá bom? No caso, usuários da contabilidade. Usuários externos são aqueles que não trabalham dentro da empresa, não trabalham dentro da organização, mas que utilizam a contabilidade para poder tomar suas decisões. Exemplo, você tem os investidores, acionistas de bolsa de valores. Eles não são donos da empresa. Por exemplo, eu tenho uma especulação, eu tenho um dinheiro e quero investir numa empresa. Então, o que eu faço? Eu sou um usuário externo. Eu vou nos relatórios contábeis da empresa, na qual elas colocam lá, disponibilizam para mim. Eu analiso ela e tomo minha decisão de investir ou não. Então, eu sou um usuário externo. Eu uso a contabilidade, mas não para gerir a empresa, mas para tomar outras decisões. Outro tipo de usuário externo, nós temos aqui, seria, por exemplo, o banco. O banco ele utiliza os relatórios contábeis para ver se pode emprestar o dinheiro para mensurar o seu risco, né? Para emprestar o dinheiro ou não para a empresa. Então ele pede lá o balanço patrimonial da empresa, avalia os bens que aquela empresa possui em garantia, avalia se a empresa está tendo resultado, né, positivo, lucro, né, nos períodos para poder mensurar o seu risco. Aí ela chega à conclusão seguinte: não, eu posso emprestar dinheiro para essa empresa porque ela tem como pagar. O governo, neste caso aqui, o governo também é um usuário externo. Ele usa a contabilidade para verificar, auditar se a empresa apurou os impostos corretamente. Geralmente os impostos são apurados ou em cima do faturamento, da receita da empresa, tá? O valor de venda, ou em cima do lucro dela. Ou seja, o que ela vende menos as despesas delas e os custos dela, ela tem um lucro. Então é o percentual ou das vendas brutas ou do lucro, tá bom?
clientes a mesma coisa, né? O cliente, às vezes, é menos comum, mas às vezes, por exemplo, se você pega um cliente que vai comprar um apartamento, vai na planta, que começa a pagar, depois de 4 anos vai pegar esse apartamento. Se eu fosse uma pessoa que tivesse interesse em comprar um apartamento de uma construtora, antes de comprar, eu olharia o balanço dessa construtora para saber se ela vai conseguir entregar esse apartamento, se a situação dela financeira é, é confortável, né? Para poder entregar esse apartamento daqui a 4 anos. Então, eu sou um cliente que entendo um pouco de contabilidade, então eu vou olhar o balanço para ver se ela faz sentido, né? O que ela está prometendo. Entendeu, Li? E aí, no caso aqui, gestores da empresa é o único aqui que é um usuário interno da empresa, porque ele vai usar realmente o relatório contábil, as informações contábeis, para gerir a empresa. Tudo bem? Entendeu, Lívia? Entendeu os demais aí? Beleza? Então tá bom. Então, pessoal, ó, aqui nós temos, então, aqui já está, até como eu tinha resolvido essa questão, esse exercício, está marcado aqui, tá bom? As opções. Eu vou passar, tá? E aí vocês podem perguntar aí, tá, gente? Professor, Sim, pode eu, falar. eu estava lendo um pouco sobre o assunto na internet e eu fiquei Aham, um pouco confusa para distinguir o balanço patrimonial do DRE. sim. O balanço patrimonial, ele vai demonstrar para nós os bens e os direitos e as obrigações de uma entidade, tá bom? Essa é a função do balanço patrimonial. Na verdade, é um relatório, tá? Ambos são relatórios, tá? A partir dos lançamentos contábeis, estou só ajeitando aqui, tá, pessoal? A partir dos lançamentos contábeis, você emite relatórios para você ficar fácil a visualização. Então, assim, ambos são relatórios contábeis. A diferença é o seguinte: o balanço patrimonial, ele te dá uma posição de quanto que a empresa tem de bens, de direitos e de obrigações. A demonstração do resultado, gente, ela não trabalha com as contas de bens, direitos e obrigações. São outras contas que servem para apurar o resultado da empresa. Tudo bem? Que contas são essas? Se você olhar lá no nosso plano de contas, tem lá, são as receitas e as despesas. E os custos? Essas são as contas de resultados. Para ficar mais fácil o entendimento para vocês, eu divido. No começo da disciplina de contabilidade, nós só estudamos as contas patrimoniais. Quais são as contas patrimoniais? As contas que são bens, direitos e obrigações. As contas de resultado são as contas de receita, custo e despesa. Então, eu divido. As contas de resultado nós vamos estudar numa segunda parte do nosso estudo, né, da nossa disciplina. E aí é aí que vai entrar a demonstração do resultado. O resultado da empresa, para saber se ela tem lucro ou prejuízo, não é através da apuração, não é utilizando as contas patrimoniais, é utilizando as contas de resultado. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a empresa comprou um veículo por R$ 10.000 e pagou à vista. Olha bem, se ela comprou um veículo por R$ 10.000 e pagou à vista, concordam que ela adquiriu um veículo de 10 mil, colocou no balanço dela, lá no grupo do ativo imobilizado, mas ela também reduziu em 10 mil o caixa dela? Ela tinha 10 mil no caixa e reduziu, porque ela pagou à vista. Aí eu te pergunto, ela teve lucro ou prejuízo nessa negociação? Alguém consegue? Pode, se alguém quiser participar. Eu acho que não. Perfeito, Eduarda. A única coisa que ela fez aqui, basicamente, foi o quê? Trocar. Ela trocou o dinheiro dela por um veículo. Então, ela fez uma permuta só uma mudança de patrimônio. Ela tinha 10 mil em dinheiro, agora ela continua tendo recursos de 10 mil, só que elas estão aplicados no veículo. Então, não teve aumento de capital dela. Ela não teve lucro ou prejuízo nessa negociação. Tudo bem? Agora, olha bem, eu não vou explicar ainda contas de resultado, mas eu vou só dar uma deixa só para vocês compreenderem melhor. É, uma conta chamada, vou colocar despesa, tá? Na verdade, seria uma perda, é uma conta de resultado. Perda, despesa e custo, qual é a característica desse tipo de conta? Diferente dos bens, direitos e obrigações, as perdas, custos e despesas, que praticamente são sinônimos, mas muda só detalhes, tá? Na sua classificação. O principal característica dela é consumo.
Se houve consumo de alguma coisa, principalmente de um bem ou serviço, consumo, tá, gente? Se houve consumo, houve despesa, custo ou perda, tá bom? Então, assim, consumo. Se consumiu, houve despesa, custo ou perda. No caso que eu falei que comprou o veículo por R$ 10.000 à vista, concorda que não houve consumo do veículo? Você adquiriu o veículo apenas e está lá o veículo pelos R$ 10.000 no balanço? Então, não teve despesa, custo ou perda. Agora, suponhamos o seguinte, que esse veículo, você estava dirigindo ele e bateu ele. Ou seja, deu perda total do veículo. Concorda que no ato que você bateu esse veículo, você perdeu o valor dele todo? Ele houve um consumo do valor dele todo? Ele não vale mais nada para a empresa? Ou seja, você acabou tendo e aí o nome, uma perda, porque você houve o consumo desse veículo da sua empresa. Compreenderam isso? Entenderam? Então é o seguinte, quando houve uma perda, agora vamos ver. Pessoal, isso ocorreu. A empresa teve um lucro ou um prejuízo nessa negociação, nessa ação, nessa situação? Ou não Se alterou? ela bater o carro, ela teve prejuízo, ela vai ter que pagar de qualquer jeito para ter outro carro ou consertar. Isso. Olha bem, ela tinha no ativo dela um bem de 10 mil, ok? Quando ela bateu o carro, ela perdeu de imediato um bem de 10 mil. Ele foi consumido. Se ele foi consumido, aí você vai apurar o resultado de uma empresa. Como é que você apura o resultado de uma empresa? É receita menos despesa, custo e perda. Nessa situação, a empresa teve zero de receita, tá bom? Teve zero de receita e teve uma perda de 10 mil. Quando você apura o resultado, isso é uma DRE, isso que é a demonstração do resultado. Pega todas as receitas, neste caso, zero, menos os custos, despesas e perdas. No caso aqui, eu vi uma perda de 10 mil, então menos 10 mil. O resultado da empresa fechou em 10 mil negativo. Então houve um prejuízo de 10 mil reais. Ou seja, ela consumiu do patrimônio líquido dela 10 mil reais porque bateu o veículo. Neste caso, não houve só uma mudança do capital, do patrimônio. Ela mudou o patrimônio consumindo o capital próprio dela, consumindo parte do capital dela, porque houve essa perda. Não é para, pessoal, eu só expliquei porque perguntaram, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a contabilidade. Só que vocês não precisam, não estou entendendo ainda. Essa parte ainda vai ficar mais para frente, tá? A gente vai estudar com detalhe, bem devagar, cada item para vocês compreenderem melhor, tá bom? É só para explicar a dúvida da aluna, né, da nossa colega, mas aí até abrindo um pouquinho para todo mundo, né, entender mais ou menos aí, mas não fiquem preocupados se ficou meio confuso não, tá? Depois eu vou trazer o material, vocês vão conseguir visualizar no material, nas apresentações, e aí eu acho que fica melhor para o entendimento de vocês, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Ó, na questão 4 a 6, alguém tem alguma dúvida, gente? Quem fez? Eu não vou falar todas porque é mais para vocês perguntarem mesmo, participarem. A questão 4, ela classifica um direito, tá bom? A questão 5 pergunta o que é uma obrigação. E a questão 6, se é intangível, tá ok? Dúvidas? Então vou passar, tá? Então, estou passando aqui para a próxima questão 7. Essa primeira atividade, né, ela é bem de classificação mesmo, né? De novo, pergunta o que é um intangível. Agora aqui, na questão 8, patentes, né, um intangível aqui, né? A questão 8, ele pergunta o seguinte, o objeto da contabilidade. Nós vimos que o objeto, né, de estudo da contabilidade é o patrimônio, né, da entidade. Então, tá tranquilinha essa questão. Ela cai em concurso, ó, 2010 no concurso público, né? Aqui pergunta o que é um direito, eu vou passar. É o mesmo estilo de questões. Aqui tem uma questão interessante aqui. Vamos resolver ela, que aí acho que acaba abarcando todas as questões, tá bom?
Eu vou, para resolver ela, vou abrir uma calculadora aqui. Aliás, vou abrir o Excel, tá bom? Deixa eu abrir o Excel. Só um segundo. Deixa eu olhar aqui. Ou aparece questão ou aparece Excel para vocês. Faz o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou passar para vocês e depois eu passo o resultado, tá bom? Coloco no Excel aqui. Aqui é o seguinte, ó, o sócio da empresa, Nova Móveis, DA, contratou a empresa de auditoria correta DA para realizar um levantamento dos itens patrimoniais da empresa, a fim de conduzir o encerramento das atividades do negócio. Os seguintes dados foram levantados. Então, é para classificar em ativo, passivo e PL, tá bom? Vou ficar rapidinho, só para que a gente aproveite o exercício e tire as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Ativo. Vamos ler e vamos classificando, tá? A empresa possui R$10.000 em aplicações financeiras no banco. Então, ela possui no banco R$10.000, ela tem um direito de R$10.000, ok? Eu vou falando, gente, se tiver dúvida, vocês param, tá? Eu não vou ficar toda hora perguntando, mas vocês interrompem, tá bom? 2. Possui um veículo no valor de 30 mil, então nós temos um bem de 30 mil, ok? Mas também possui uma dívida de 10 mil, então temos um passivo de 10 mil referente ao financiamento. Salários a pagar, 3. Salários a pagar, então é uma dívida de R$12.000. Contas a receber. Móveis no valor de 15 mil. Então, são bens imobilizados no valor de R$15.000, ativo. Contas a receber. Contas a receber é um direito, né? Então, nós temos aqui mais ativo no valor de R$50.000. 6. Impostos a pagar. Impostos a pagar é um passivo no valor de R$40.000. Estoque de mercadorias para vendas, R$80.000. Então, nós temos bens de R$80.000. FGTS a pagar. Tá? Porque está sempre falando a pagar, né? Então, é um passivo. Terreno de R$100.000. É o imobilizado, perfeito? R$100.000. Só que tem uma dívida, um saldo aí de 75 mil. Então, nós temos aí uma dívida de 75 mil que é passivo. E contas a pagar de R$85.000. Tá bom? Aí ele pergunta o seguinte: de acordo com o conceito contábil, qual o valor dos bens da empresa? Ele quer saber o ativo. Total do ativo pela minha soma deu. Deixa eu olhar aqui. Perdão, não é dos bens, né? Ele quer saber é dos bens. Então, se é dos bens, não vai entrar na conta aqui os direitos, tá bom? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, eu acabei calculando todo o ativo, passivo e o PL. Mas o correto era calcular também, separar, né? Colocar os bens. Então, dos bens aqui, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Esses 10 mil não são bens, tá bom? São direitos. O veículo é um bem de 30 mil. Os móveis são bens. Contas a receber de 50 não é um bem, é um direito, tá bom? O terreno é um bem. E as mercadorias são bens. Então, no total, vai ser o item 2, o item 4, o item 7 e o item 9. O total que eu achei aqui foi 225 mil. Ok, pessoal? Compreenderam aqui então? Certinho? Aham, sim. Então aqui só toma cuidado com esse. Os bens, lembra-se que o ativo são bens e direitos, tá bom? Então aqui pediu os bens. Na questão 12 é a mesma coisa, só que aqui pede os direitos. Então os direitos, quais são os itens que representam direitos aqui? É o item 1, 10 mil, perfeito? O item, o item de 50 mil, ok? Deixa eu olhar aqui se tem mais algum. Não, no banco. E o item 5, que é o a receber. Totalizou, então, R$60.000. Perfeito?
Entenderam, pessoal? Eu sim. Ok. Obrigado, Eduarda. Não está me deixando sozinho aqui. Ó, então, no item 13, agora pergunta o total das obrigações. As obrigações eu tinha feito, deu perdão, 227 mil reais, tá bom? Por quê? O que, que seria obrigação aqui? É os salários a pagar, esses 10 mil do terreno, salários a pagar, impostos a pagar, FGTS a pagar, contas a pagar. O total deu 207 mil. Lívia, perfeito. O total de direitos, 60 mil reais. Tá bom? E o total de obrigações, 227 mil reais. Aqui, pessoal, nessa mesma questão, perguntou o total de Professor, bens. Sim. ela está perguntando por que deu 60 mil de direitos. Ah, perdão. 60 mil de direitos, porque é o item 1, que é 10 mil em aplicações no banco. Ou seja, se você aplicou dinheiro no banco, você entregou ao banco 10 mil reais. Então, esse bem não está contigo, está com o banco. Então, você tem um direito de 10 mil reais que estão com o banco. O próximo direito foi o contas a receber de 50 mil reais. Ou seja, você possivelmente vendeu uma mercadoria ou prestou um serviço e o seu cliente está te devendo os 50 mil reais. Então, esse valor dos contas a receber é um direito que você possui de receber esses 50 mil reais. Aí, Lívia, então, toda aplicação é um direito? Toda aplicação ser assim, tá? Toda aplicação num banco é um direito, porque o dinheiro está na posse do banco e você tem o direito de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, né? Ou pelo menos no prazo, se não tiver prazo de carência, né? Tudo bem, Lívia? Ficou claro, pessoal? Por que uma aplicação financeira ou o dinheiro também depositado no banco é um direito e não um bem? Tá bom, então. Aí, como eu estava falando, pessoal, nós vimos que o total de ativo é 225 mil em bens e 60 mil em direito. Então, totalizou 285 mil, perfeito? Não tem, mas é o que eu somei. Se vocês somarem aí, vocês vão achar isso também. Então, total ativo, 285 mil. Total do passivo, das obrigações, 227 mil. Ok? Estou só fazendo a conta aqui, por isso que eu estou olhando para lá. Então, se eu perguntar o seguinte, e o patrimônio líquido, quanto é, pessoal? Aqui não tem nenhuma conta patrimonial, se vocês observarem, ó. Não existe conta patrimonial, conta do balanço do grupo, né, do patrimônio líquido. Não possui. Mas vocês conseguem achar o valor do patrimônio líquido dessa empresa? Alguém consegue achar? Sabendo que o total do ativo é 285 mil e o total do ativo é 227 mil. Quem responde essa? Tá difícil não, hein? Ó, vou ajudar. Lembra que nós tem um tal de equação patrimonial? E o que é essa equação patrimonial? A patrimonial fala o seguinte: o total do ativo é igual ao passivo mais o PL, mais o patrimônio líquido. Ok? Então, o total do ativo, que é do lado esquerdo do balanço, é igual ao total do passivo mais PL, que estão no lado direito. Por isso, balanço patrimonial. Tá bom? O ativo são as minhas aplicações, o passivo mais o PL é da onde veio o recurso, é a origem do recurso, ok? Então é o seguinte, se o total do ativo é igual ao passivo mais o PL, então nós temos a seguinte fórmula, né? Nós temos que PL, vou colocar aqui no chat, PL é igual ao ativo mais passivo, perfeito? Então, se PL é igual a passivo mais ativo, na nossa conta aí, a gente vai. Perdão, PL não. Desculpa, essa foi errada. PL é igual ao ativo, ó, ativo menos passivo. Perfeito? Agora sim. Porque eu inverti. A equação principal seria ativo mais. Ativo é igual a passivo mais PL, perfeito?
Se você, então, vai ficar patrimônio líquido, PL é igual ao ativo menos o passivo. Perfeito, pessoal? Entenderam aí? Então? Entendi. Entendeu? A primeira forma tá errada, eu escrevi mais é menos, tá? Então ficou certo, ó. O passivo é igual ao ativo menos, perdão, o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Nossa conta, então, aqui ficou o seguinte, eu não dei contas de patrimônio líquido, feito? Mas você tem um total de ativo que é 285 mil, não é isso? Total de ativo, 285 mil. Menos o total do passivo, que é 227 mil. Então, é só você fazer a continha. O PL nessa situação, estou colocando tudo no chat aí, gente. O PL nessa situação dá 58 mil reais. Entenderam? Então, se perguntar o PL e você não tiver o grupo, as contas do patrimônio líquido, é só você pegar o ativo menos o passivo. Aí você encontra o valor do patrimônio líquido. Ok? É muito comum, gente, tá assim lá, pergunta, qual é o valor do patrimônio líquido? Aí você procura as contas, não tem nenhuma conta, não tem conta de capital social, não tem conta de lucro ou prejuízo acumulado ou reservas de lucro, não tem nenhuma das contas. Aí você fala, uai, cadê então? Como é que eu vou calcular? É só você calcular o ativo menos o passivo. E aí você vai ter o patrimônio líquido, ok? Então, ó, aqui ele passa as questões e enfim, né? Então eu vou passar então para a atividade 2. Alguém tem alguma dúvida dos outros? Os outros são bem, nós já vimos na apostila, falamos nos vídeos, mas se tiver dúvida eu respondo. Se puder passar, posso passar? Por mim, sim. Então eu vou passar, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam, eu volto depois. Tá? Então, ó, ainda do nosso mudo aqui, ó. Hein, pessoal, só avaliando aqui, só falando para vocês, ó, a atividade 2 de fixação já tem uma videoaula explicando o gabarito para vocês, tá bom? Então, aqui vocês podem, eu vou abrir a 2 agora, mas aqui também tem uma videoaula, e eu vou preparar uma videoaula da atividade 3 que já está aberta para vocês resolverem, tá? Pelo tempo do nosso trimestre, tem que ser a semana que vem. Então, a gente faz a avaliação, possivelmente eu vou abrir aí 2 dias, eu acho que eu vou deixar aberta essa avaliação para vocês segunda e terça-feira, bom? Aí vocês entram lá qualquer ação. Na quarta-feira a gente faz uma videoaula, porque a gente já vai entrar uma, uma vídeo síncrona, uma aula síncrona, a gente vai entrar já explicando o próximo conteúdo aqui, capítulo, tá bom? Que é balanço sucessivo, e aí a gente conclui o nosso trimestre, tá bom? Então, assim, se dediquem, se fizer, pessoal, essas atividades certinho de fixação, a 1, 2 e 3, a avaliação está nos mesmos moldes, tá? Então, assim, eu acho que vai ficar bem tranquilo para vocês fazerem, tá bom? Se tiver dúvida também, vocês perguntam. A Eduarda falou que está travando muito para todo mundo, pessoal. Olá para a Eduarda. Acho que é a internet onde eu estou aqui. Mas está conseguindo, assim, dá para acompanhar? Ou está muito... Acho que o ambiente aqui dos equipamentos acaba atrapalhando, interferindo também. Eu vou continuar, tá, pessoal? Vai ficar gravada essa aula, vocês podem ver lá também, principalmente como vocês estão vendo, vocês vão conseguir acompanhar na dúvida, tá bom? Mas qualquer coisa também, vocês perguntem no grupo também, tá? Tá aberto no WhatsApp. Quem está perguntando, eu estou tentando responder o mais rápido possível, tá? No fórum, enfim. Tá bom, na atividade de fixação, nós temos aqui, o primeiro aqui é para vocês classificarem as contas. Então vocês vão ler e classificá-las conforme essa legenda aqui, né? Tá bom? Eu não vou dar essa aqui, porque ela é mais demorada, né? Está no balanço e vocês tentem fazer. Se tiver dúvida, vocês perguntam também. Mas eu vou deixar só aberto aqui. Alguém teve alguma dúvida em alguma conta aqui? Nessa atividade? Vou ver se eu consigo reduzir. Reduzir aqui para aparecer tudo. Alguém tem alguma dúvida nessa aqui?
Eu acho que eu vou explicar só algumas aqui que eu acho que já me perguntaram lá no WhatsApp, né, nos outros. Alguma dúvida na questão? Ó, então, eu acho que ninguém tem dúvida. Deixa eu ver se tem alguma conta aqui que possa trazer dúvidas para vocês. Dividendos a pagar, no caso aqui, ó, dividendos a pagar é uma conta de passivo, é pagar, né? E o que que seria essa conta passivo circulante? É o lucro que a empresa vai distribuir para os seus acionistas. Então, ela não pagou ainda, mas ela se compromete a pagar. Então, já é uma obrigação da empresa com os seus sócios, tá bom? Outra conta que a gente pode ver aqui pode ser as reservas de lucro. Reservas de lucro é uma conta do patrimônio líquido, tá bom? E o que que seria essa conta do patrimônio líquido? A empresa possui lucro, parte ela distribui com seus acionistas, ela entrega aos seus acionistas, parte ela guarda para ela com algum objetivo. Então, dentro desse, é um grupo, na verdade, reservas de lucro, tem várias contas contábeis ali que que o objetivo, a finalidade é reter parte desse lucro, tá bom? Na contabilidade, gente, hoje é obrigatório a empresa distribuir ou destinar o seu lucro. Ela não pode reter o lucro só por reter. Ela tem que ter a finalidade. Antigamente, as empresas ficavam retendo o lucro e não distribuíam aos seus acionistas. Retia por reter mesmo. Hoje mudou. Se ela quer reter o lucro, ela tem que fazer uma reserva com alguma finalidade. Aí ela coloca em reserva de lucro. Tá bom? Isso tem que ser aprovado no conselho, tá, da empresa. Caso contrário, ela tem que distribuir os lucros para os acionistas. Tá bom? Eu acho que a outra conta aqui que me perguntaram é a depreciação acumulada. A depreciação acumulada, eu já até falei no vídeo, né? É aquele desgaste do item pelo tempo ou pelo uso, do item do imobilizado, tá bom? Então, às vezes, você compra um imóvel, por exemplo, ele vale 100 mil reais. Só que com o tempo, o imóvel, tá, gente? Não o terreno. Com o tempo, ele tem um desgaste, você tem que reformar, então ele vai depreciar. E aí, essa depreciação, a gente vai calculando e vai acumulando ela no balanço patrimonial. Tá bom? Lá no grupo do ativo. É uma conta redutora do imobilizado. Rapidinho, mas vocês sabem, tem umas videoaulas já que explica essa depreciação acumulada. Tudo bem, pessoal? Podemos passar essa questão? Professor, Fala. um que eu não Pode falar, entendi muito Eduardo. bem ainda foi o prejuízo acumulado. Prejuízo acumulado. Tá aqui ela. Sim, Aqui, ó. tá ali em cima. Prejuízo acumulado. Só um minutinho. Eduardo, você tá conseguindo estar outro melhor? Mais ou menos, eu tô pegando o final da frase e tô aqui tentando entender o que tá acontecendo. Todo mundo tá assim, pessoal? Ou mais para saber se é um problema lá ou da Eduardo ou um problema mesmo aqui da origem mesmo do vídeo, minha? O vídeo pra mim tá travando, mas a sua frase tá normal, sua fala. É, né? Então tá. Acho que deve ser a internet aqui mesmo. Peço desculpa aí, pessoal, nessa situação. Principalmente Eduardo aí, quem tá com problema, tá bom? Mas eu vou continuar da mesma forma, vou colocar lá essa gravação na plataforma, tá? A pergunta, então, da Maui, né, é o seguinte: o prejuízo acumulado, esse prejuízo acumulado ela não entendeu. O prejuízo acumulado, lembra no começo dessa videoaula, quando eu falei que você tem as contas de resultado, que você apura o resultado da empresa, se a empresa tem prejuízo ou lucro? Então é o seguinte, o que é prejuízo acumulado? Vamos dizer que no ano de 2019, começar com 2019, tá? A empresa apurou um ano inteirinho e ela descobriu que ela teve um prejuízo. Ela começou em 2019 as suas atividades, tá? Começou em 2019, então em 2019 seria o primeiro ano das suas atividades. E nesse primeiro ano, ela apurou um prejuízo no ano inteirinho de 10 mil reais.
Então, lá no balanço patrimonial dela, vai estar na continha prejuízo acumulado R$ 10.000. No segundo ano, foi e acumulou novamente em 2020. Ela apurou o resultado e novamente teve um prejuízo de R$ 15.000, tá bom? No ano de 2020. Então, ela soma aquele prejuízo acumulado de 10 mil, ela soma mais R$ 15.000. Então, em 2020, ela tem um prejuízo acumulado na empresa dela de R$ 25.000. Essa conta de prejuízo acumulado é uma conta do patrimônio líquido e é uma conta redutora, entendeu? Então ela vai estar reduzindo o patrimônio líquido, porque está registrando ali o prejuízo que a empresa está tendo no período na qual apurou. Ela apurou. Está entendendo? É Maui, né? Compreendeu aí Isso. essa parte? Sim, sim. É Maui mesmo? É Ah, Maui. então Aham. tá bom. Maui, né? Perdão. Então, ela está acumulando. Agora vamos dizer o seguinte, vai que no ano de 2021, nesse ano agora, no final do ano, ela conseguiu um lucro de R$ 5.000. Então, o primeiro ano de lucro, né? No terceiro ano de atividade dela, ela começou a ter lucro. Isso é muito comum numa empresa, né? Então, ela teve um lucro de R$ 5.000 nesse terceiro ano. Ela estava acumulando prejuízos de R$ 25.000. Agora que teve um lucro de R$ 5.000, ela bate no prejuízo nessa conta. Aí essa conta vai ficar com saldo agora de R$ 20.000. Em vez de ficar com R$ 25.000 de prejuízo, bateu R$ 5.000 de lucro e ela fica com saldo de R$ 20.000. Tá bom? É só para complementar aqui. Se no ano de 2022 ela tiver um lucro de R$ 30.000, ela bate todo o prejuízo dela, essa conta zera, e ainda sobra R$ 10.000 de lucro para distribuir para os acionistas. Ela pode distribuir para os acionistas sócios 10 mil ou reter parte dele também nas reservas de lucro. Mas essa conta prejuízo acumulado está zerando porque não há esse prejuízo acumulado. Ela conseguiu compensar com os lucros que ela obteve no futuro. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é de classificação. Eu vou passar, gente, isso aqui, que tem um vídeo lá que eu gravei, acho que está explicando bem as definições, tá bom? E está na apostila. Mas se tiver dúvida, aqui pede para classificar nesses grupos aqui, ó. Tá bom? Essa aqui eu vou parar porque essa aqui é uma questão importante, principalmente para vocês conseguirem resolver e para, na prova, o gabarito corrigir, tá? Olha bem, essa aqui fala o seguinte, você tem um balanço patrimonial e você tem que classificar as contas, essas aqui, ó, colocar essas contas no balanço corretamente, tá bom? Só que o que é importante você fazer para classificar essas contas e para poder o Moodle corrigir corretamente, tá bom? Você precisa colocar em ordem alfabética. Então, as contas devem ser colocadas em ordem alfabética nos grupos dela, tá bom? Então, as contas do ativo circulante tem que estar no circulante, mas tem que ser em ordem alfabética, tá bom? Se você colocar fora da ordem alfabética, vai corrigir errado. Compreenderam, pessoal? Entenderam essa parte? Sim, sim. E Não, volta aí, outro volta aí, não ponto, entendi não. aqui, ó, as contas devem ser colocadas em ordem alfabética, tá bom? Ou seja, você vai pegar, arrastar aqui, ó, por exemplo, a conta cliente. A conta cliente é uma conta de ativo circulante. Então eu venho aqui, ó, no ativo circulante e coloco aqui, ó. Não vou colocar ela como primeira, porque eu sei que tem outra conta aqui na ordem alfabética que vai vir com A, por exemplo. Então eu coloquei aqui, ó, no grupo circulante. Você vai colocando e depois você arruma. A conta banco é também ativo circulante, ó. Perfeito? Nós já sabemos disso. Então eu vou colocando aqui, arrastando. Já vou fazendo para vocês entenderem, tá? Participações em companhias alfa. Participações na companhia alfa é um investimento. Então vai entrar no grupinho lá do ativo não circulante, no grupo investimentos, tá bom? Reservas de lucro. Reservas de lucro nós já aprendemos que é uma conta de patrimônio líquido. Então entra aqui, ó, reservas de lucro. A conta caixa é um ativo circulante. Então vai entrar aqui, ó. Só que lembra que eu falei? Tem que colocar na ordem. Eu já vou até arrumar aqui mais ou menos, ó. A ordem é essa, né? Seria, né?
tá bom? Aí depois você pode ir arrumando. O importante é que quando você entregar o exercício, vai estar tudo na ordem alfabética, tá bom? Entendeu aí? Na dúvida? Ó, próxima conta, empréstimo de longo prazo. Empréstimo de longo prazo é um passivo não circulante. Então, eu coloquei aqui, ó. Alguém abriu o microfone, pode falar. Ó, então, vamos lá. Tem outra orientação aqui, né? Todas as contas devem ser alocadas ao patrimônio, então todas as contas que devem ser alocado na demonstração, tá? E as que não tiverem LP no final, as contas, subentende-se que é curto prazo, tá? Que é ativo ou passivo circulante no caso. Então vamos continuar. Salários a pagar é uma conta de passivo circulante. Então, ó, passivo circulante. Financiamento. Financiamento também é uma conta de passivo circulante, porque não tem a longo prazo, né? Móveis e utensílios. Móveis e utensílios é um bem, então é no imobilizado, tá bom? Coloquei no imobilizado. Cliente de longo prazo. Cliente de longo prazo, gente, é o contas a receber a longo prazo. Então, é um ativo não circulante, se enquadra no realizável a longo prazo. Estão entendendo, pessoal? Conta veículo. Conta veículo também é um imobilizado, ó. Coloquei imobilizado, tá bom? O capital é um patrimônio líquido. Equipamentos. Equipamentos é uma conta de imobilizado. Vou colocar aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou até colocar em ordem. Então, vou usar o campo aqui de baixo, só para colocar na ordem, né? Então, ó. Só coloquei na ordem aqui, tá bom? Esse grupo já fechou, né? Aplicações financeiras é um ativo circulante. Então, eu coloquei lá no primeiro, né? Para ficar na ordem. Ó, lembre-se, os dois, caixa e cliente, começa com C. Só que você vai para a segunda letra, né? CA vem primeiro que CL, tá bom? Então, por isso que caixa ficou aqui em cima. Impostos a pagar. Impostos a pagar é um passivo circulante, tá bom? Vou procurar colocar já na ordem aqui, né? Ó, para facilitar, tá bom? Isso aqui, financiamento, vem aqui na frente. Mercadorias. Mercadorias é um passivo, perdão, é um ativo, né? Então já vem aqui, acho que está na ordem. Marcas e patentes. Marcas e patentes é intangível, né? Fornecedores é um passivo circulante. Eu já coloquei na ordem, ó. FI vem primeiro que FO, tá bom? FI de financiamento vem primeiro que FO de fornecedores. E por último, financiamento de longo prazo. Entra aqui do passivo não circulante. Pessoal, entenderam essa questão? Numa avaliação, possivelmente vai ter questões assim, tá? Aí você tem que tomar cuidado com essa ordem alfabética e seguir certinho as orientações. Perfeito? Todo mundo entendeu? Perfeito. Entenderam, gente? Sim. Ok? Então, vou passar, tá? Essas aqui eu vou passar porque tem lá. Essa aqui é a mesma coisa, você vai ter que somar as contas e encontrar total do ativo, total do passivo e total do PL. É igual a questão que nós fizemos na atividade de fixação 1, só que lá eu não perguntava o que era ativo, passivo, PL. Eu perguntei o que era bens, direitos e obrigações, né? Porque nós não entramos ainda lá nos grupos patrimoniais. Aqui já pede já o que é o total de ativo, passivo e PL. Só toma cuidado o seguinte, né? Total do patrimônio líquido, nessa atividade aqui, ó, você não tem nenhuma conta patrimonial aqui, lembra? Você vai ter que achar o total do ativo menos o passivo, tá bom? Igual nós fizemos. Aí que você vai ter o patrimônio líquido, tá bom? Na questão 10, e 11 e 12 é a mesma lógica, é só responder. Eu vou deixar, mas vocês vão olhar lá o vídeo, tá bom? E vão tirando as dúvidas, tá? É um vídeo, né? Eu acho que é meia hora, deve estar já no final do vídeo lá essas questões. Pode ser assim, pessoal? Pode sim. Ok? Se tiver alguma dúvida, eu posso falar também.
Vamos fazer as suas aulas, então, para entender. Você compra um prédio, aqui você tem que marcar quais são as contas que você vai utilizar para registrar esse evento. Tá bom? Então é o seguinte, ele quer saber quanto eu vou usar para poder registrar um evento desse. Então, qual é o evento? Ó, é a compra de um prédio para a sede da empresa no valor de R$300 mil, com pagamento da seguinte forma: R$100 mil à vista por meio de transferência bancária e o restante financiado em 12 vezes. Então, você vai ter que avaliar, gente, que conta você vai usar. Identifica os itens que você está trabalhando nesse fato contábil. Se você comprou um prédio, você vai ter que usar um prédio, um bem, e lá a gente sabe, né, que esse bem é registrado no ativo e no ativo não circulante no grupo imobilizado, perfeito? Que conta nós vamos usar para registrar esse prédio? Você pode usar a conta imóvel, tá bom? Que tem aqui, ó. Então nós temos opções imóvel. Então imóvel pode ser a letra B, C e D, perfeito? Então uma das contas é a conta imóvel. Vamos seguir. Então, um imóvel no valor de R$300 mil. Você pagou R$100 mil à vista por meio de transferência bancária. Então, se você pagou R$100 mil à vista por meio de transferência bancária, nós combinamos o seguinte: toda vez que fala que for pago em dinheiro, isso indica que pago ou recebido, tá, gente? Isso indica que o dinheiro saiu do caixa da empresa. Quando fala que o meio é dinheiro, saiu do caixa da empresa. Quando fala que o meio de pagamento é por transferência bancária, por cheque, por débito automático ou qualquer outro tipo de transferência, a gente entende que o dinheiro, quando for pagamento, saiu do banco e quando for um recebimento, entrou no banco. Então, a conta que nós vamos usar é a conta banco. Isso é uma convenção que nós trabalhamos didaticamente aqui, porque nós não temos o documento fiscal, tá bom, gente? Então, entenderam isso? Compreenderam, pessoal? Toda vez que o meio de pagamento fala assim, pagamento ou recebimento for dinheiro, você sabe que você vai usar a conta caixa. Toda vez que o meio de pagamento for transferência bancária, cheque, débito automático, vai usar a conta banco. Neste caso, você pagou R$100 mil à vista por meio de transferência bancária. Então, todo mundo concorda que a próxima conta que nós vamos usar é a conta banco? Vai reduzir em R$100 mil essa conta, porque você tirou do banco R$100 mil. E, por fim, você ficou devendo o restante, R$200 mil, que você ficou devendo, é um passivo. Qual a conta que nós vamos utilizar? A conta financiamento. Ela é 12 vezes, então não é financiamento a longo prazo, é financiamento a curto prazo, então só leva o nome de financiamento. A letra correta é a letra C. Retomando, adquirir um veículo, um prédio de 300 mil, vou registrar ele no imóvel, na conta imóvel. Tirei R$100 mil do banco, porque eu paguei à vista, vou utilizar a conta banco, que é uma conta de ativo lá que eu tenho. Vou tirar R$100 mil do banco. E fiquei devendo R$200 mil em 12 vezes. Então, vou registrar essa dívida lá no passivo, na conta financiamento. Letra C. Entenderam a lógica? Conseguiram compreender, captar aí? Pode explicar de novo a diferença de banco e de caixa aí, fazendo favor? Banco e caixa, o caixa é o dinheiro que a empresa, no caso a conta caixa, tá? Ela registra ali o dinheiro que a empresa tem lá no caixa dela, que tá lá com ela mesmo, entendeu? Que tá lá na gaveta dela, enfim, no cofre que ela possui na empresa, é o que está disponível ali. A conta banco é o dinheiro que está lá na conta bancária dela, então é uma conta de direito, entendeu? Então, por que a gente fala o seguinte? Quando for pagamento em dinheiro, a gente entende, só didaticamente, tá? Isso aqui na nossa aula, convenção. Quando for pagamento em dinheiro, a gente vai tirar sempre da conta caixa, tá bom? Porque entende-se que você pegou o dinheiro lá do seu caixa, que estava disponível lá, e pagou a dívida, ou recebeu também, recebimento em dinheiro. Entende-se que você pegou o dinheiro e colocou já no caixa da empresa, tá bom? Poderia colocar já no banco? Poderia, mas didaticamente a gente entende que é no caixa da empresa, tá bom? Agora, quando você paga por transferência bancária, débito automático ou cheque,
esse já sai, na verdade, da sua conta bancária. São modalidades que já são descontadas, ou, se for recebíveis, né, são depositados direto no banco. Então, quando a gente fala o pagamento foi por meio de transferência bancária, cheque ou débito automático, você entende já que vai ter que tirar do banco. E se for recebimento por essas modalidades, você coloca no banco. Entendeu, Nathan? É Nathan que perguntou, né? Não, Gabriel. Ô, perdão, Gabriel. Você compreendeu? Entendi, sim. Entendeu? É só uma convenção. No decorrer da disciplina, vocês vão ficar bem claro, isso vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Aí vocês não vão confundir, não. Talvez no começo vocês confundam ainda, porque esquecem, ou às vezes não viu os vídeos, tem gente que não viu e não vai ver, vai chegar e vai errar. Vai assim, poxa, eu errei esse negócio aqui. Aí é porque realmente não acompanhou, né? Mas a maioria das vezes, às vezes acontece ainda um vacilo que esquece, né? Mas depois vai ser bem tranquilo. Se fosse na vida real, se fosse um escritório de contabilidade, teria lá o recibo. E aí no recibo a gente conseguiria ver de pagamento, né, ou de o comprovante de pagamento ou recebimento, aí você conseguiria ver de onde que saiu o dinheiro, se saiu da conta, se saiu do caixa, entendeu? Aqui nós não temos documentos fiscais. A contabilidade, gente, o lançamento contábil, ele sempre é registrado com base em documentos fiscais, tá bom? Então, se tem documento fiscal, o que é documento fiscal? A nota, por exemplo, de compra. Através daquela nota fiscal, você consegue registrar o evento, entendeu? Se não tiver documento fiscal, a gente não pode fazer o lançamento contábil, tá bom? Como nós não temos documentos fiscais, é tudo escrito igual em forma de texto aqui, igual nessa questão, então a gente tem que usar algumas convenções aqui, alguns acordos, né, para poder a gente estudar aqui e realizar as atividades. Tudo bem? Tudo certo. Tá bom. Pessoal, olha bem, então aqui acho que a finalidade desse vídeo é até aqui mesmo, tá? Questão na atividade avaliativa, atividade de fixação 2. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tem dúvidas? Eu não. Tudo certo, então? Olha bem, eu só vou abrir só uma questão da atividade 3, já adiantando para vocês, tá? De fixação 3. Eu vou gravar um vídeo, vou colocar esse vídeo lá para vocês de correção dessa atividade para facilitar, tá bom? Mas só abrindo aqui, ó. Ó, aqui vocês vão ver o seguinte, nessa primeiro tipo de questão, é a mesma coisa, vocês vão ter que identificar as contas que vão usar e vão indicar se a conta, né, pertence ao ativo, se aumentou ou diminuiu o ativo. Aumentou, diminuiu o passivo e aumentou ou diminuiu o PL. Ou manteve-se o mesmo, ou não afetou, né? Então é o seguinte, ó. A primeira aqui, houve uma... Cadê? Ó, houve uma compra de mercadoria no valor de R$ 10.000 à vista em dinheiro, tá bom? Vocês vão ter que identificar o seguinte, o que aconteceu com o ativo quando comprou mercadoria por 10 mil em dinheiro? Vê o que afetou o ativo. Nesse caso aqui, quando comprou mercadoria, aumentou o valor da mercadoria em 10 mil, então aumentou o ativo em 10 mil. Só que você tirou 10 mil do caixa também, que é uma conta de ativo, para poder pagar essa mercadoria. No final das contas, o que aconteceu? O total do ativo não afetou nada, porque aumentou em mercadoria, mas reduziu em caixa. Compreenderam como é que vocês vão fazer essa questão? O passivo não trabalhou com conta de passivo, então o passivo também não afetou e patrimônio líquido também não foi afetado, então também não foi, você não trabalhou essas contas. Entendeu como é que vocês vão fazer esse exercício? Entendi não, por favor, fala de novo. Entendeu não? Ó, aqui é o seguinte, eu vou gravar também um vídeo para explicar isso. E lá na videoaula que eu gravei, para vocês, complementando a nossa aula da semana passada, tá explicando essa questão, tá bom? Lá na seção 6 da unidade 2, tá bom? Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, você vai avaliar o efeito no grupo patrimonial conforme o lançamento que está sendo descrito. O lançamento é o seguinte, o evento, ó, é uma compra de mercadoria
de R$ 10.000 à vista em dinheiro. Então, o que aconteceu aqui? Você comprou mercadorias por R$ 10.000 e colocou no seu ativo, R$ 10.000 em mercadorias. Todo mundo concorda que aumentaria o ativo, então, em R$ 10.000? Ok? No entanto, você não pagou essa mercadoria à vista? Se você pagou à vista, em dinheiro, você tirou R$ 10.000 do caixa, não foi? Então, o que aconteceu aqui? Você aumentou R$ 10.000 em mercadoria, mas tirou da caixa R$ 10.000. Ambos as contas, mercadoria e caixa, são contas do ativo. A mercadoria aumentou em 10, o caixa reduziu em 10. O que aconteceu então com o ativo? A variação do saldo. Não aconteceu nada, ela só teve uma mudança de recurso, de posição, né? Saiu 10.000 do caixa e entrou 10.000 em mercadorias. Então, o saldo, tá, gente, na conta ativo, ele aumentou, diminuiu ou não afetou o saldo? Manteve-se o mesmo. Nessa situação, manteve-se o mesmo, né? Porque aumentou 10.000 em mercadoria, mas reduziu 10.000 em dinheiro, né? Porque foi o dinheiro que você utilizou para comprar a mercadoria. Entendeu? Entendi. Entendeu? Aí vocês vão ter que ir avaliando e analisando. Se tiver dúvida, vocês perguntam. Professor, não entendi essa questão. Lá no grupo, tira uma fotinha e coloca lá quando você não entender, só para me olhar já e já respondo de imediato, entendeu? Eu faço um vídeo e explico. Mas eu vou gravar também um vídeo. Esse aqui eu já vou colocar o vídeo, vou tentar gravar hoje. Eu já tinha gravado, mas deu um problema. Eu vou colocar lá para vocês fazerem e já ter explicação, tá bom? Eu não vou passar todos, porque para vocês mesmo matutar e aprender, tá? Aqui, as questões, agora essas questões aqui tá lá. Eu quero chamar atenção para essa questão aqui, ó. Essa questão é muito parecida com a anterior que nós fizemos na atividade 2. Você inicialmente vai classificar, tá? Você vai pegar todos aqui e classificar lá em cima. A única diferença é que você também vai ter que responder essas questões. E é o seguinte, a classificação você pega e arrasta o branco, ou seja, a resposta branca com as caixas brancas de resposta. As caixas cinzas, que estão aqui, pede-se, você vai ter que arrastar esses números aqui, ó. Tipo assim, ó, tá vendo? Só que, nas caixas brancas, conforme a orientação, ó, as contas, aqui, ó, responda os campos de resposta na cor branca com as caixas de resposta na cor branca. E os campos de resposta na cor cinza utilizando as caixas de respostas na cor cinza, tá bom? Então, e todas as contas devem ser alocadas ao balanço patrimonial. Então, todas as contas, que são as contas, gente? São os que estão na caixa branca. Elas têm que ser alocadas aqui, todas. Agora, as respostas nas cores cinza não são contas contábeis, são valores. Você vai ter que escolher 4, né, para colocar aqui, uma para cada caixa. Vai sobrar o restante, tá bom? Então, você vai pegar 4 e vai colocar aqui em cima. O resto vai sobrar, tá bem? Então, não vai ter onde colocar, ok? E aí você vai só arrastar e entregar a questão. Entendeu? Entenderam como é que faz essa questão? Eu não vou responder aqui, tá? Para vocês poderem fazer, ok? Aqui é a mesma coisa aqui em cima. Mas o que você vai fazer aqui? Essas são as mesmas perguntas, mas aqui já está dando as contas. Você só vai classificar as contas, né? E vai encontrar o que é cada coisa aqui, tá bom? Essa parte a gente fala aqui, essa parte aqui tá lá na aula passada, tá? Na vídeo e no material lá nas videoaulas, quem não viu, tá bom? Tá lá já tá no Moodle, tá? Se você olhar o Moodle aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui tem um complemento, ó, a continuação da explicação da unidade 3 e 6, referente a essa aula que nós fizemos aqui no dia 14, que faltou. Então, aqui tá a vídeo, só vocês olharem também. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Certinho. Alguém tem alguma dúvida, gente, para a gente encerrar essa videoaula? Se tiver, pode ficar à vontade, tá? Senão a gente encerra por aqui. Eu não tenho, não. Por mim também tá tranquilo. Então, tá bom, então. Gente, eu agradeço a presença de todos, então, tá? Obrigado aí e bons estudos para vocês, tá bom? Um abração. Boa sorte com o seu filho, professor.
Obrigado. Abraço. Valeu, um abraço.